Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e a defesa é o melhor ataque. E muito bem, eu estou aqui para poder falar sobre um dos novos arquétipos anunciado recentemente pela Konami, que vai lançar no OCG muito em breve. Para lançar no TCG vai demorar bastante, mas esse é o arquétipo de Scarclaw, que eu quero estar falando um pouquinho sobre ele aqui, porque ele tem uma dinâmica um pouco interessante, ele tem uma dinâmica diferente, e todo deck que aparece que tem uma dinâmica minimamente diferente já chama minha atenção. Então vamos conferir um pouquinho, pelo menos ler essas cartas, porque eu vi bem por cima, então vamos tentar entender um pouquinho sobre o que esse arquétipo de Scarclaw pode fazer. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, então partiu, vamos lá! Muito bem, deixa eu pedir também um básico pra você poder deixar essa webcamzinha aqui da frente pra gente poder acompanhar juntos aquela tela ali atrás. Muito bem, então fazendo essa troca, agora a gente pode acompanhar juntos o navegador, onde eu tô vendo na página da Night of Abyss, essa página que vocês estão vendo aí. Lembrando que se vocês quiserem ver notícias, vocês podem estar entrando nessa página aí no Facebook, ou você pode acessar o meu Discord, que tá na descrição, onde sempre o nosso querido Mark Sherrill coloca as notícias lá, junto com a outra galera, coloca sempre as notícias lá bonitinhas pra vocês poderem ver as novidades de cartas anunciadas no Yu-Gi-Oh! Enfim, beleza, então aqui é o arquétipo de Scarclaw, tá? Enfim, basicamente esse arquétipo ele consiste em estar mexendo com monstros em defesas. É como se fosse um Sky Strike, onde se você tem uma ação e se você tem 3 ou mais para no cemitério, você vai fazer uma ação extra. Esse deck, pelo que eu percebi, ele tem algumas similaridades nesse quesito, que se você tem uma quantidade X de monstros em defesa, você pode comprar uma carta, quer dizer, você faz uma ação extra ao teu efeito, e também você consegue interagir com o monstro colocando eles em defesa e fazendo um semi-lock. Então a ideia basicamente é essa, mas vamos ler as cartas para poder entender certinho e não falar nenhuma besteira, como eu sempre falo. Partiu, vamos lá. Muito bem, então aqui o primeiro monstrinho, que é esse cara. Primeiro vamos falar do carro-chefe, né? O carro-chefe é esse cara aqui, que é o Visas Starfrost. Beleza, então esse arquétipo ele tem esse cara, que é uma carta que ela é desgarrada, digamos assim, do arquétipo, onde o arquétipo consegue interagir com cartas de Scarclaw, mas consegue interagir com ele também, mais ou menos como se fosse o Fallen Albaz, já que o Albaz ele é uma carta que não tem Dogmática, não tem Springas, não tem Tri-Brigade no nome, mas ao mesmo tempo não tem Desper, mas ao mesmo tempo todos esses arquétipos interagem de alguma forma com o Albaz. Então é mais ou menos o que esse carinha aqui é. Ele é um monstro de nível 6, 2100 de ataque, 1500 de defesa. Ele é o Warrior, esse arquétipo, se não me engano, ele é de Warrior. Ah não, eles variam, né? Beast, Warrior, Beast, e tem esse cara que é o Warrior também. Bom, o efeito dele é o seguinte: se esse card tá na tua mão, você pode escolher um monstro que você controla com um tipo diferente e atributo. Que? Se esse card tá na tua mão, você pode escolher um monstro que você controla com um diferente tipo, com tipo e atributo diferentes. Destrua-o, e se fizer, chama esse card da tua mão. Eu acho que é diferente do atributo dele, né? Não sei, não consegui entender muito bem. Você pode escolher um monstro que você controla com um diferente tipo de atributo. Eu acho que é com um diferente tipo de atributo dele. Ou seja, que não seja o Warrior nem Light, né? E ele é Tana ainda por cima, então deve ter coisa de Synchro vindo por aí, coisa que até agora não foi anunciada. Beleza, e você consegue invocar ele da mão. Então basicamente ele é um espaço historicamente fácil, contanto que você tenha outro monstro na mesa e é monstro, não é Scarclaw, qualquer monstro serve. O segundo efeito: quando esse card destrói o oponente monstro por batalha, você pode fazer esse card ganhar um ataque igual metade do ataque do monstro destruído. Bom, esse monstro é ruim. Ele é bem ruim, bem estranho, então, né, como vocês podem ver, ele é estranho, a menos que o resto do arquétipo amarre muito bem ele parece ser muito ruim, apesar de ter uma arte bem maneira. Próximo monstro é esse cara aqui, que é o Scarclaw Heighthor, tá, eu não sei falar inglês, né, como vocês podem ver, mas ele tem Reich aqui no nome, então, Rafael Reich aí, confirmado, ele tem ligações dentro da Konami. Esse aqui é um monstro Dark Beast Warrior, então, interações com Tri-Brigade, quem sabe? Não sei. Nível 4, 1500, 2100 de ataque, buscável por tank, obviamente. Você pode somente special summon esse card pela primeira vez, não, uma vez por turno, por nome, né? Além disso, você só pode usar o segundo efeito uma vez por turno, beleza? Tudo é hard once por turno. Então, o primeiro efeito dele é o seguinte: você pode special summon esse card da tua mão, nas main Monster Zone, na coluna, né, que um Scarclaw. Caralho, esse efeito tá todo estranho, né? Não, tá certo. Você pode fazer special esse card da sua mão, na coluna ou em uma zona adjacente que um Scarclaw está, né, que você controla. Então, se o Scarclaw tá na esta Monster Zone, você pode invocar esse cara na seta dele. Tá, beleza, na coluna dele, na verdade, na coluna, como se fosse o Mekk-Knight. Porém, se você controla um monstro de main deck, você pode invocar nas zonas adjacentes, ou seja, nas zonas ao lado.
Então se o cara tá no meio, você tem o Scary Claw no meio, esse cara pode entrar por Special, tanto no lado direito quanto na zona do lado esquerdo do monstro que você controla, do Scary Claw que você controla. Então, basicamente ele entra de Special de graça se você já controlar um Scary Claw por ali. O segundo efeito é que, se esse card é normal ou Special, você pode adicionar um Scary Claw Spell Trap do deck pra tua mão. Além disso, se você tem 3 ou mais monstros em posição de... Se tem 3 ou mais monstros em posição de defesa no campo, você pode comprar uma carta. Então, basicamente, se eu não me engano, tem alguma forma de você colocar os monstros pra defesa. E aí esse cara, se ele entra por Special, enquanto você tem vários monstros em defesa, não só os teus contam, o do oponente também conta. Então, se tem 3 ou mais monstros em defesa e esse cara entrou por Special, ele pode ativar o efeito. E além de adicionar uma Spell Trap, ele comprou uma carta como se fosse um Engage. Então, esse efeito é muito bom e ele entra por Special. Essa carta é bem boa, eu acho que deve ser a melhor carta do arquétipo. Próxima carta, se eu não me engano, eles têm essas características em comum, né? Esse aqui é o Scary Claw Astra, que ele é terra, Beast, 1300 de defesa, 0 de ataque. Então, é Beast e o Beast Warrior. Tree Brigade, quem sabe? Você pode despachar esse cara da tua mão na zona, na meia Monster Zone, na coluna, né, que o Scary Claw aponta, ou na zona adjacente, que é o Scary Claw que você controla. Então, mesma condição de sumo do outro cara, todos eles entram pro Special dessa maneira, bem simples. Enquanto você controla um monstro de posição de defesa, Scary Claw é um monstro que você controla na Extra Monster Zone, pode atacar o número de vezes em cada Battle Phase pelo número de posição de defesa que você controla, tá? Com nomes diferentes. Então, enquanto esse cara tá em campo, enquanto você controla a posição de defesa que é o monstro, o monstro Link que você tem, que vai estar nesta Monster Zone, que é o Big Boss do teu deck, ele pode atacar pelo número de monstros de posição de defesa que você controla. Scary Claw com nome diferente. Então, se você tem 2 Scary Claw com nome diferente, ele pode bater 2 vezes. Se você tem 3, ele pode bater 3 vezes. É mais ou menos assim que funciona, então fica agressivo. Então, assim, esse monstro é ruim. Ele é basicamente um Special. Basicamente, pelo que eu vi, esse deck é um turbo pra poder fazer o Link 3, pelo menos do jeito que é hoje, e a partir daí você consegue fazer algumas coisas. Isso aqui é como se fosse um Crusadia, tá ligado? Esses caras, eles só servem pra poder entrar na mesa. Esse efeito que eles te dão é efeito extra, que você pode usar pra poder bater e tal, posição do nível 4. Mas esses bichinhos menores, se eu não me engano, esse efeito é bem estranhinho, mas você pode fazer e bater e agressivar os amiguinhos. Próximo monstro é esse aqui, que é um Beast também. Ele tem 1700 de defesa, uma defesinha boa, nível 3, igual o outro, e também é Beast. Você pode pressionar esse cara da tua mão igual da mesma forma que os outros monstros. E se o teu Scary Claw monstro na Extra Monster Zone ataca o monstro de defesa, você fura a defesa. Exatamente como se fosse o Crusadia, aquele máximo, se eu não estiver enganado. Então, é mais ou menos assim que funciona. O próximo monstro é esse cara aqui, que também é um Beast. Ou ele é um Winged Beast? Ele é Beast, mas ele tem asa e não é o Winged Beast. Olha só, Konami. Konami. A condição de special dele é a mesma dos outros. Se é o Scary Claw monstro na Extra Monster Zone, a gente já ataca pra cara. Foda-se, né? Enfim, é um Crusadia meio. Esses monstros aqui são bem ruins. Eles são bem ruinzinhos. Eles basicamente são food pra você conseguir fazer o linkão. Qual é o lado bom? Eles são bicho. Eles serem bicho possibilita que você use Rescue Cat. Então, o Rescue Cat é uma carta-chave nesse deck, porque através do Cat você consegue trazer 2 desses do deck, e aí você consegue climbar pra fazer as suas jogadas. Então, interessante. Beleza? Próximo monstro de main deck, não tem mais monstro de main deck, na verdade é esse Link aqui, por enquanto, até o momento tem poucos monstros, tá? Esse aqui é o Scary Claw, é esse cara aqui, né, que ele é um Beast Warrior também, Link 3, com 3.000 de ataque, então ele é agressivo, mas ele é feito com 3 monstros de efeitos, então não é 2 ou mais, você não pode climbar os links materiais. Se você tiver um Link 2, ele vai ser tratado como Link Rate 1, pra poder fazer esse cara, porque ele precisa de 3 monstros, então você precisa colocar 3 desses caras aqui na mesa. Eu achei isso um pouco consistente, um pouco ruim, de falar a real. Bom, todo face-up monstro no campo são mudados para posição de defesa. Opa! Então, se de alguma forma você conseguiu, com o gato, colocar 2 desses bichinhos aqui e teve outro special dele da tua mão, você consegue fazer esse cara. E aí ele entra colocando todos os monstros no campo em posição de defesa. Todos os face-up monstros no campo são mudados para posição de defesa. Como se fosse o Loki de Buster Blade, aquela fusão de Buster Blade que vira todos os monstros, transforma o monstro. Quer dizer, vira os dragões para defesa e eles vão poder ativar os efeitos. E aí o Buster Dragon transforma todos os monstros no campo de dragão. Então todo monstro que o cara tem na mesa vai virar para defesa e não pode ativar os efeitos. Esse aqui é parecido, pelo menos ele vira pra defesa. Dessa forma, quando você chega nesse cara e você consegue invocar esse monstrinho aqui, quer dizer, esse outro cara aqui, né? Todos os monstros vão estar em defesa, ele pode entrar, adicionar uma Spell Trap e comprar uma carta, fazendo uma vantagem absurda. Muito boa. Assim, essa vantagem, ela é cara de ser atingida, mas uma vez que você atinja, você consegue fazer essa vantagem. Parece muito mal amarrado, pra te falar a real. Bem estranho. Agora, o efeito dele de monstro mesmo, né? Inafetado por efeitos de qualquer monstro que seja de posição de defesa, tá? Então o cara pode ativar os efeitos, mas esse cara é inafetado. Além disso, tem os efeitos dos outros caras, que deixa esse monstro 3.000 de ataque, coloca todo mundo em defesa, agressivar, furando defesa e também batendo várias vezes, beleza? Uma vez por turno, se esse card na Extra Monster Zone, se esse card tá na Extra Monster Zone, você pode escolher o nível 3 Scary Claw monstro no teu cemitério. Você não pode fazer special do monstro pelo resto do turno, exceto Scary Claw. Além disso, você pode special summon o alvo e, se fizer, adicione um Scary Claw monstro deck pra tua mão, tá? A vantagem que esse monstro faz é absurda, tá? É muito bom os efeitos que ele faz. A questão é que ele é extremamente restritivo. Então, uma vez que você chega nele, você tem ele sozinho,
lá no campo, sozinho, ele pode dar efeito e invocar um nível 3 ou menor do teu cemitério. Você invocou. E aí você vai adicionar um Scary Claw Monster Deck pra tua mão. É bom. Bom pra caralho. Se você invoca o bicho do cemitério em defesa e tem 2 monstros do oponente que estão em defesa, esse link pode adicionar o nível 4 e o nível 4 pode entrar por Special, adicionar o Spell Trap e comprar uma carta. É uma vantagem boa. A questão é que o investimento pra chegar aqui até aqui parece ser alto, tá? Então, esse monstro é bom, ele é um Big Boss decente. Agora a gente entra na zona de Spell e Traps. Partiu transição. Nas Spell Traps a gente vai acompanhar juntos agora. A próxima carta é um campo, tá? Isso aqui que é, bom, você tá vendo o nome dessa carta, ela é uma Field Spell. E aí, quando esse card resolve, você pode adicionar um Scary Claw monstro ou um Visage Starfrost deck pra tua mão. Beleza, então, rota. Quem não quer um rota no deck? Ótimo. Konami cria campos que dão rota e isso é bom. Além disso, tem um monte de efeito extra, né? Beleza? Monstros que seu oponente controla perdem 100 de ataque e defesa pra cada monstro em posição de defesa que está no campo. Dá debuff dos monstros, beleza? Se tem 3 ou mais monstros em posição de defesa no campo, você pode escolher um card que te controla, destrua-o. Tá, esse é o efeito de ignição, tá? Não é efeito quick. Graças a Deus. Então, enquanto você faz jogada, a ideia desse deck, aparentemente, ele não interage com o cara, pelo menos com os monstros, só a trap que interage. A ideia é colocar o monstro na mesa através de outras cartas. Se você conseguir fazer a estratégia funcionar, os monstros vão estar em defesa. Se eles estão em defesa, você consegue fazer muitos efeitos extras, tá? Então, essa spell aqui, se tem 3 ou mais monstros em posição de defesa no campo, você pode matar uma carta do oponente. E o outro cara adiciona um Spell Trap e compra uma carta se tiver 3 spell. 3 spell não, se tiver 3 ou mais monstros em posição de defesa. Ok, esse campo é bom, ele é bom, tá? Agora, a spell. Vamos lá, outra spell, Scary Claw nova. Você pode escolher um Scary Claw ou Visage Starfrost no teu cemitério, faz special depois da defesa, simples, eficaz. Se o Scary Claw Link monstro que você controla ser destruído por batalha ou card de efeito, você pode banir essa carta do teu cemitério no lugar. Ok. Beleza. Então, se você de alguma forma conseguiu... Esse cara, esse bichão aqui, né? Ele consegue buscar uma Spell Trap, e essa Spell Trap pode ser uma Extender, pode ser mais pode ser Spell de campo, que vai adicionar um Extender que vai entrar por Special e vai deixar você 3 monstros na mesma posição de defesa pra usar o efeito do campo e matar uma carta do oponente, e o Link vai bater agressivando um monte de vezes, e aí você vai furar a defesa ou bater várias vezes. Parece interessante, parece ser um deck de sufocar o oponente, de dar um mini lock e sufocar o oponente. No final das contas, não me soa como sendo nada bom, um nível competitivo, mas vai ser um nível for fun. Interessante, por exemplo, como o Crusadia, o próprio Crusadia puro foi, como um Evil Eye por exemplo. E ele vai vir em coleção especial, se não estiver enganado. Então, vai ser algo nesse sentido, nada muito competitivo. Próxima carta é uma trap, né? Scary Claw Clash. Uma vez por turno, você pode escolher um Scary Claw Monster ou um Visas, que você controla. Ele pode atacar enquanto... Quer dizer, ele pode... Nesse turno, ele pode atacar enquanto tiver em posição de defesa. Olha só. Se fizer, você aplica o maior entre defesa e ataque no cálculo de dano. Interessante. Você transforma o bicho em um Cocytus, né? Então, se o cara tiver... Cadê? Tem alguém que tem um ataque alto? Ó, esse bicho aqui. Você pode escolher o Scary Claw e ele vai bater em defesa. Enquanto deixa você ativar o efeito dos outros bichão, porque você vai ter mais monte em defesa, ele ainda vai agressivar com 2.000 de ataque. Ok, não é bom não, mas beleza. Quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito, enquanto você controla um Scary Claw monstro na Extra Monster Zone, você pode mandar esse Face Up Card da sua Spell Trap pro cemitério, negue o efeito. Agora sim essa carta é boa. Então ela não é o equipe, tá? Então vocês ativa ela por escolher um bicho. E aí, nesse turno, ele pode atacar. Ele não precisa atacar, mas ele pode atacar. A questão é que ela tem que estar face up pra poder ativar o segundo efeito. E uma trap, ela não pode ativar os 2 efeitos em sequência, tá? Então, essa carta não pode ser flipar. O cara ativa um efeito, você flipa em essa carta e usa. Porque, primeiro, deixa eu ver. Eu não sei se você precisa usar o primeiro efeito. Não sei. Mas, enfim, é um Omni Negate, tá? Quando seu oponente ativar a carta ou efeito enquanto você controla o Scary Claw na Extra Monster Zone. Então tem que ter um link lá, por enquanto, pelo menos, né? E aí você nega qualquer coisa. Interessante, né? Qualquer coisa. O foda é, fora isso, você não interage de nenhuma forma. Esse cara, ele fica lá, inafetado, colocando o bicho em defesa e torce pra não morrer. Se morrer, tchau, fudeu, acabou o teu jogo. É isso, assim que funciona. Por fim, tem essa trap aqui, né? Scary Claw Alternative, que é uma normal trap. Você pode tributar 3 Scary Claw monstros. Seu oponente pode somente special um monstro em posição de defesa pelo resto do turno. Meu Deus, que efeito ruim. Durante seu turno, você pode banir essa carta do seu cemitério e infligir 100 de dano no seu oponente pra cada monstro em posição. Meu Deus, essa carta é horrorosa. Enfim, esse é o arquétipo. Parece interessante, ele tenta colocar o monstro Link grande lá, agressivar os amiguinhos, locar teoricamente ele colocando os bichos pra defesa, ele não vai morrer e aí na volta você vai bater nos amiguinhos. O campo pode estourar a carta, esse bicho entra, adiciona uma Spell Trap que dá mais volume no jogo enquanto compra uma carta, o campo estoura uma, a Trap é uma mini negate, então você consegue fazer a parada andar, mas precisa de muito investimento pra muito pouco retorno que esse deck tem. Porém, o fato desse cara aqui ser um Tanner indica que quem sabe a gente vai ter aí um... Synchro vindo em breve. E aí, pelo menos você vai aumentar a amplitude de jogada que você tem e não montar só em cima desse cara. Até porque os efeitos referem não só
a Lynx, se referem a monstro na Extra Monster Zone. Então você pode colocar um Synchro ou um Exceed, quem sabe lá, num futuro próximo. Por enquanto, só tem um link, resta esperar, mas por enquanto não parece nada muito promissor, mas parece ser um forfanzinho que vai ser legal de se ter, porque tem uma dinâmica que interage com o monte de posição de defesa e é uma dinâmica interessante o suficiente pra deixar ele minimamente interessante. É isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve, meus amigos, é isso aí, valeu, falou e até mais!